A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula sobre escatologia bíblica. Hoje nós vamos para a nossa aula número 13. E eu convido a você a estar comigo nessa jornada. Amém? Vamos lá colocar o nosso PowerPoint, como sempre é de costume. Ok. Momento. O computador hoje está lento. Ok. Escatologia bíblica. Aula 13. Para nós iniciarmos, né, as nossas aulas a partir de agora, vamos recapitular algumas coisas. Principalmente os símbolos que são usados nas profecias. Né? Nós já falamos isso em aula anterior, mas é bom recapitularmos, porque a partir de agora nós vamos ver sempre esses símbolos, sempre nas leituras bíblicas que nós fizermos, eles vão estar presentes. Então, vamos aí refrescar a nossa memória. Então, símbolos na escatologia. Então, vamos lá. Animal sempre, ou quase sempre, vai estar relacionado a rei ou reino. Quando ouvir falar de mulher, dentro do estudo em que nós estamos fazendo de escatologia, mulher significa Israel. Água significa povos e nações. Ok? Chifres significa poder, ou pode significar um rei, ou pode significar um reino inteiro. Ventos significam guerras. O cordeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. O dragão e a serpente, Satanás. As estrelas, elas são identificadas como anjos ou mensageiros. Não é anjos mensageiros, não. É anjos ou mensageiros. E o tempo vai estar aí ligado a uma data, a um ano. Então, eu não escrevi aqui, mas pode ser semana, pode ser ano, não é? E nós vamos ver isso agora sempre, ok? Então, vamos à aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre os 7 selos do Apocalipse. O que eles dizem? Vamos lá. O primeiro selo é o cavalo branco, né? Nós sempre estudamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e agora nós vamos estudá-los aqui, que são referentes aos 7 selos, tá? Mas antes de nós começarmos, você está vendo aí em cima na tela o número 6, isso significa o capítulo do livro de Apocalipse, para facilitar. Então, se você quiser pegar sua Bíblia ou seu celular onde tem a Bíblia eletrônica, fixe no capítulo 6. Mas eu gostaria primeiro de iniciar a questão dos selos no capítulo 5 de Apocalipse. João estava tendo uma visão e Apocalipse, a partir do verso 1, João descreve o seguinte: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem olhar
para ele. Aí João disse: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, lembra que nós estudamos os 24 anciãos? Pois ali é o significado da nova aliança e da velha aliança, né? Os 5 fala o seguinte: disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, algumas coisas que nós temos que ver com referência ao estudo dos 7 selos. Primeiro, esse livro está no céu. Vemos isso no versículo 1. 2, ninguém que estava, né, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quer dizer, dá aqui, né, o significado de que nenhum homem ou nenhum ser, aí quando eu falo ser, eu falo de anjo, não é? Era digno de abrir esse livro, por tão santo que ele era. Não é? E aí João disse, olha, eu chorava muito, porque não se achava ninguém digno de abrir esse livro e nem de olhar para ele. O tanto que esse livro significa santidade, significa palavra viva e eficaz de Deus. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, cada selo que vai ser desatado, no número de 7, quem vai fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, no céu. E, infelizmente, as pragas que serão jogadas na terra, né, serão por ordenança de Jesus Cristo, que a cada selo que abre, existe uma sentença para aqueles que estão aqui no período da grande tribulação. E agora nós vamos aí para o Apocalipse, capítulo 6, é onde se inicia a abertura dos selos. E vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Veja bem, na minha Bíblia aqui diz assim, o Cordeiro abre o primeiro selo, né? Confirmando que é Jesus Cristo, o detentor desse livro, que ninguém poderia abrir, e o detentor de abrir cada selo. Então, Apocalipse 6, 1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Então, uma voz forte, retumbante. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós vamos repetir aqui, ó. Vai abrir um quadro aí, tá vendo? E vamos dizer aqui o que nós entendemos sobre isso, não é? Então, primeira coisa, esse primeiro cavaleiro, né, ele aparece num cavalo branco, empunhado um arco e com uma coroa na cabeça, né? Então, ele tem o quê? Ele tem todos os símbolos de poder. Lembre que João estava na ilha de Patmos, entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo, e ele estava identificando aqui, para entendimento da igreja, aquilo que era a cultura da época. Mais uma vez eu vou repetir, nós já passamos por essa aula, que muitos usam a cultura da época em que foi escrito para que o povo daquela época entendesse. Então, primeiro, cavalo branco. Cavalo branco, quem detinha era sempre
os principais. Então, os generais sempre tinham um cavalo branco. Aquilo identificava a sua liderança. E aí eu vou voltar um tempo, né, no que, às vezes, nós brincávamos, né, e a gente perguntava assim, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Então, aqui significa, né, nessa brincadeira, eu passo para vocês que o cavalo branco significa que ele leva sempre um grande líder. E empunhava um arco e uma coroa na cabeça. O arco, ele tinha, né, a função de designar, né, uma arma. E essa arma, que se chama arco, era sempre também designada para o líder. Então, espada e arco, o líder sempre estava com ela em suas mãos. E a coroa significa poder, significa diferenciação, significa aquele que detém a liderança. Então, esse cavaleiro branco, né? Esse cavaleiro no cavalo branco, ele detinha essa coroa e detinha o arco, pronto para ser vencedor. Então, aqui diz de guerra. Não é? Então, está aqui, ó, a coroa é símbolo de vitória e do poder. O arco é uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Esse é o simbolismo. Né? Então, o que é o cavalo branco? Aqui é o surgimento do anticristo, que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo durante um período, durante esses 7 anos da grande tribulação. Né? É tanto que ele se dará como Deus que Paulo descreve que ele sentará, né, lá no templo, no trono, dizendo que é Deus. Então, esse primeiro cavalo branco, o seu cavaleiro, significa o surgimento do anticristo. Vamos para o segundo? É aberto o segundo selo. E havendo, capítulo 6, verso 3 a 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, é o cavalo vermelho. Então, nós vemos aqui que quando o segundo selo é aberto, aparece esse cavalo vermelho. E o cavaleiro que está sobre esse cavalo, ele tem o poder de tirar a paz e fazer com que as pessoas matem uma às outras. Ah, pastor, mas isso já acontece hoje. Sim, já acontece hoje. Mas nessa época, nós lembramos que aqui o selo está sendo aberto por Jesus Cristo. E que esse livro, que tem esses selos, ele está no céu. Então, ele não é revelado ao que está na terra. O que nos é revelado é a Bíblia. E a Bíblia diz que existe este livro que está no céu e que vai ser aberto, selo por selo, pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Então, primeiro, é tirado a paz. Então, será muito pior do que hoje. Essas mortes aqui serão em muito mais número do que o que é hoje. A espada, né, e a cor vermelha, elas representam o quê? Primeiro, a espada representa uma luta armada. Né? E a cor vermelha, por si só, ela representa uma morte. Não é? Então, o segundo cavaleiro é a representação da guerra. Então, haverá guerra como nunca houve sobre a face
da terra quando o segundo selo for aberto. Terceiro selo. Vamos lá. Apocalipse 6, 5 e 6. Veja bem, aqui eu estou dizendo, resumidamente, o que são esses 7 selos. Eu convido a vocês a buscar essas informações que eu estou lhes passando e estudar com mais minuciosidade, mais profundo esse assunto em livros, em vídeos, né? A própria Bíblia, ok? Isso aqui é simplesmente uma introdução para que vocês continuem os estudos, tá bom? Então, vamos lá. Foi aberto o terceiro selo. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. Veja bem, esses animais não são os cavalos. Esses animais são aqueles 4 que estão lá no céu, ok? Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Está vendo? Esses 4 animais, referente àqueles que estão no céu. Que dizia, verso 6 aí, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Em outras traduções, vai aparecer no lugar de dinheiro, denário, tá? É o mesmo significado, né? É a moeda de compra e venda, ok? Então, nós temos aqui o cavalo preto. O que o cavalo preto diz? O terceiro cavaleiro ele está num cavalo preto, com uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz que o preço da comida nesse tempo. Então, ele diz aqui 2 produtos que é muito comum dentro da nação de Israel, é o trigo e a cevada. Nós vemos esses 2 produtos distribuídos pela Bíblia inteira, falando de trigo, falando de cevada. Então, João, mais uma vez, usa o símbolo de 2 produtos que são bem conhecidos dentro da nação de Israel. Os preços para a comida são muito altos, tá? Então, o que significa que a comida será muito cara. Então, com muito dinheiro, você vai comprar pouco. Quando eu disse que em algumas traduções está denário, se nós vermos na Bíblia, denário era o salário por 1 dia de serviço. Então, por 1 dia de serviço, você ia comprar 1 medida de trigo. Então, significa que escassez de alimento, pouca coisa, você não consegue comprar muita coisa. E 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Também não é suficiente para a alimentação. Então, a comida será muito cara. Veja bem, aqui não está designado a um país ou uma região. Isso aqui vai estar designado a toda a terra. Inclusive países do primeiro mundo, onde você tem uma tranquilidade de estar comprando produtos por um preço justo. Isso vai acabar, seja países de terceiro mundo, países em desenvolvimento ou países de primeiro mundo. A crise será mundial. E hoje nós já vemos e estamos ouvindo falar em reportagens que, com certeza, a Terra passará por uma crise, não é, de não ter alimentos para colocar na mesa da população. Então, nós já vemos hoje cientistas, né, pessoas que mexem no campo, dizendo que
Se continuar do jeito que está, não haverá mantimento suficiente para a população da Terra. Então, veja bem, há muitas coisas que já estão sendo preparadas para a grande tribulação. Não é que nós estamos vivendo a grande tribulação, não. Mas muitas coisas já estão encaminhadas para que se cumpra totalmente durante esses 7 anos de terríveis, né? Que nós dizemos grande tribulação. Bom, o que significa a balança? A balança significa justamente, né, o peso, né? Então, significa justamente essa troca que há entre países, entre mercados, que é a compra e venda. São as trocas comerciais, né? Então, assim, a balança tem o senso também da justiça. Porém, aqui não haverá justiça. A balança é simplesmente um símbolo dizendo que isso não acontecerá, né? Então, esse terceiro cavaleiro, ele é encarado como uma fome que atingirá todo o planeta Terra. E também ela pode significar uma grande crise econômica mundial, devido à questão da balança, não é? Porque as trocas comerciais serão injustas. Mas, havendo essa grande crise econômica mundial, se assim, né, vocês entendem como eu entendo, com certeza os preços serão desequilibrados, seja o preço do petróleo, seja o preço, né, do trigo, do arroz, né, enfim, seja a questão do petróleo, não é? Então, é uma crise econômica mundial, não é? Então, aqui representa uma grande catástrofe para a população, não é? Que é essa crise econômica mundial, e o mais afetado será justamente a questão da distribuição da comida pelo mundo. Bom, vamos passar para o último cavalo, está lá no 4º selo. Apocalipse 6, verso 7, verso 8. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Olha, veja bem. Desculpa. Ok, cavalo amarelo. O cavalo amarelo, né, ele é explícito, não tem mais o que falar. Vai ser morte, não é? Então, a morte atingirá a terra. E essa questão aqui eu queria parar um pouquinho. Eu vou ler o que está escrito aí, depois eu quero trocar algumas ideias com vocês. O 4º cavalo é o amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades, ou Inferno, o segue de perto. O 4º cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é: a morte. O último cavaleiro, ou os 4 cavaleiros juntos, depende de como interpretamos o texto. E esse cavaleiro, ele tem o poder para matar 1/4 da terra, quer dizer, 25% da população. Então, nós vemos que haverá uma grande extinção dentro do planeta Terra.
Mas algumas coisas nós temos que observar aqui. Veja bem, nós vemos que, se nós voltarmos aos outros 3 cavaleiros, nós temos o primeiro, que é o anticristo, o segundo, que é a guerra, o terceiro, que é a fome. E esse aqui que entra com a morte. E nós vemos que é o seguinte: com fome e com mortandade. E tem ainda um detalhe aqui: e com as feras da terra. 25, se eu pegar aqui hoje, a Terra tem 7 bilhões de habitantes. Nós vamos ver que, com esse selo aberto por Jesus, nós vemos que 25% da população da Terra ela será dizimada. Isso dá em torno de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que irão morrer com a abertura desse 4º selo. Não é? E outro detalhe: havendo guerra, a destruição de cidades, de campos, os homens não cumprem mais as suas funções em suas profissões. Então, há uma decadência nas profissões, seja ela na agricultura, seja ela na indústria, seja ela na medicina, em qualquer campo. Porque haverá guerra, e eles estarão envolvidos em guerras. Segundo, haverá fome. Se não planta, não colhe. Não é? E, devido a essa fome, os grandes animais, as feras da terra, para sobreviverem, elas matarão os humanos para sobreviverem. Eu vou ler o 8 de novo. Parece assim assustador, mas é a verdade. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, guerra, e com fome, falta de alimento, e com mortandade. É o que diz justamente a questão do cavalo amarelo. E com as feras da terra. Então, até os animais que hoje, às vezes, têm medo dos humanos, eles atacarão para sobreviverem devido à fome instalada. Esse é o último cavaleiro, e praticamente ele fecha todos os outros 3. Né? Nesse cavalo amarelo está inserido o cavalo branco, o cavalo vermelho e o cavalo preto. Não é? E o final disso é a morte, devido à guerra, devido à fome, o primeiro lá, devido a ter um líder tirano e ditador, não é? Que proclamará guerra, e é lógico que morte. Então, esse é o final dos 4 cavalos do Apocalipse, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não é? Então, são realmente coisas pesadas, são realmente coisas que virão sobre a Terra. E isso tudo nós temos que entender que está na mão de Jesus, porque é Ele que tem poder para abrir cada selo. Bom, mas nós temos ainda o 5º e o 6º. E o que diz o 5º selo? Vamos aí, vamos continuar no capítulo 6, aí, do 9 ao 11. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Então, vamos parar um pouquinho aqui antes de passar o restante. E vi debaixo do altar. Então, isso está no céu. Essas almas já estão no céu.
E essas são aquelas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, nós vemos isso em Hebreus, claramente, Hebreus, vocês podem procurar lá, aqueles que foram mortos ao fio da espada, aqueles que foram separados das suas famílias, foram cerrados, né? Foram decapitados, enfim, é todo o martírio da igreja. Então, nós vemos aqui que, quando Jesus Cristo vai abrir o quinto selo, essas almas que passaram por martírio aqui na terra já estão no céu. E como eu disse, se já estão no céu, é porque a igreja já está no céu. A igreja não vai ser arrebatada em pedaços. Ela vai ser arrebatada completamente. Então, os mártires estarão ali na abertura do quinto selo. Então, significa que a igreja já está com Cristo. Vamos lá. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vejam bem, eles estão dizendo, né, sobre o santo dominador. Quem é o santo dominador? Deus. E eles perguntam: não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eles estão dizendo que os que habitam sobre a terra, e não estão dizendo nós que habitamos na terra. Não, eles já não estão na terra. Eles estão perante do Senhor e fazem essa indagação, fazem essa pergunta. Eles dizem: ó verdadeiro e santo dominador. É uma pergunta direta ao Senhor Deus. É só possível fazer isso nos céus. É porque eles já estão mortos. Não é isso que diz o versículo 9? Eles já estão mortos fisicamente, mortos no corpo, já foram enterrados ou já foram queimados, enfim, todos os martírios que a igreja passou. Então, o que está ali é o espírito e a alma deles perante Deus. E eles, como igreja, já estão no céu. E eu acredito que nós também. E foram dadas, 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está dizendo que era para eles esperarem um pouco, aguardarem um pouco, aonde eles estavam, que era debaixo do altar do Senhor. Olha o verso 9. Que ainda viriam outros, né? Quer dizer, conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está dizendo dos mortos que serão, que perderão a sua vida na grande tribulação, porque rejeitaram o número da besta e passarão pelo sacrifício e pelo martírio. E assim que eles forem mortos, nós já estamos numa nova era. A era da igreja acabou. Então, dentro de um novo espaço de tempo, Deus age de forma diferente. Em cada era, Deus age de uma forma diferente, apresentando a salvação. A salvação agora, na grande tribulação, ela é apresentada através do sacrifício. E esse sacrifício significa não aceitar o número da besta. E todos aqueles que não aceitaram o número da besta serão mortos. E assim que forem mortos, é o que diz Eclesiastes, o espírito volte a Deus que o deu. Aqui já não vai mais existir o estágio intermediário.
É uma nova época em que Deus trata de uma nova forma. A época da grande tribulação. Deus trata de uma nova forma o homem. E esse tratamento dessa nova forma do homem, agora, esses que foram mortos pelo sacrifício de não aceitarem o número da besta, eles não estarão no paraíso. E os que morrerem, não é, estarão indo direto para o céu. É por isso que o 11 diz, até que se completasse o número de seus conservos. E, irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ok? Mais na frente nós vamos ver isso, tá? Com maiores detalhes. Então, são os mártires da grande tribulação, aqueles que ainda estão faltando. Ok? Então, esses mártires da grande tribulação se juntarão àqueles que já foram mártires durante a era da igreja. Então, esses mártires da grande tribulação, eles se ajuntarão. Então, é aquilo que eu já disse. No quinto selo, João vê os mártires da grande tribulação. Ou seja, aqueles que morreram nesse período específico em decorrência da perseguição imposta pelo anticristo, devido a não compactuarem com as atitudes desse homem do mal. Notem que a salvação se dá pelo sacrifício e não pela graça, porque a era da graça já terminou. Então, o quinto selo mostra que ainda haverá salvação. Porém, nesse novo tempo, Deus trata a salvação pelo sacrifício e não pela graça. Amém? Vamos para o último selo. Último não, o sexto selo, desculpa. 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o céu se tornou-se negro como saco de cilício, e a lua se tornou como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Então, nós vemos aqui catástrofes mundiais. Nós vemos aqui catástrofes cósmicas. Então, vamos juntar isso aqui. Eu vou ler isso aqui e depois a gente vai pegar alguns versículos aqui desse texto e vamos esmiuçá-los e tentar explicar. O sexto selo é o dia da ira do Cordeiro, o dia da ira do Senhor Jesus Cristo. É acompanhada de catástrofes e a terra muda a sua configuração. Talvez 14 aí. Nós vemos que montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quer dizer, a localização geográfica delas hoje, quando o sexto selo for aberto e acontecer esse julgamento, os montes e as ilhas não terão mais a sua mesma localização geográfica. Não me perguntem como que vai ser, como vai ser. A Bíblia diz que não vai ser como é hoje. E pronto. Né? João usa como símbolo desse dia a terra sendo sacudida e os homens tentando se esconder. Não desse aterrorizante cenário, mas das mãos de um cordeiro irado. Note que eles procurarão a morte física, mas nada os livrará. Perceba que todas as classes de pessoas estão envolvidas neste sofrimento. Então, nós vemos aqui que no verso 16, eles diziam, caiam sobre nós o quê? Montes e rochedos, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono
e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, aqui, eles entenderam que o que estava acontecendo não era uma coisa normal, mas havia alguma coisa divina acontecendo. E aí eles pedem o livramento dessa ira do Cordeiro. Mas, algumas coisas nós podemos afirmar, né? O sol se tornou-se negro como silício, e a lua tornou-se como sangue. Nós vemos aqui uma mudança, né, cósmica, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. Então, irmãos, olha, nós vemos aqui o que nós podemos simbolizar hoje como um eclipse. Eu não vou dizer que é um eclipse. Eu estou dizendo um eclipse para nós entendermos. Nós vemos que certas eclipses, dependendo, né, da giração da Terra, o Sol é encoberto. Não é? Dependendo da giração da Terra, a Lua é encoberta. Mas nós vemos aqui que isso não será um fenômeno natural da qual hoje nós chamamos de eclipse. Tá? Nós vemos que realmente haverá, depois de um grande terremoto, não é? O Sol se tornar negro como um saco de silício, a Lua se tornasse como sangue, as estrelas do céu caírem sobre a Terra. Olha, o que eu entendo aqui é que com esse grande terremoto, não é? Que, além de causar essas questões cósmicas, ainda causarão mudanças geográficas, como montes e ilhas serem removidos, serem deslocados dos seus lugares. Eu acredito que, com esse grande terremoto, o eixo da Terra ele mudará a sua posição. Então, a Terra, diante, né, do universo, ela passará a fazer o seu ciclo, né, de 365 dias de uma forma diferente. E devido a essa mudança de forma, devido a essa mudança da Terra se comportar na giração em torno do seu eixo, acontecerá isso e daqui será até o final. Então, pessoal que mora na Inglaterra aí, oi, Janaína, beleza? Pessoal que mora aí na Nova Zelândia, que mora em Madagascar, que mora na Austrália. Aí citei alguma das grandes ilhas, não é? Que são do nosso planeta Terra. Vão ser mudadas de lugar. Então, quando você olhar para a Inglaterra hoje, lembre-se, quando abrir o sexto selo e acontecer essas catástrofes e esses julgamentos que estão escritos aqui, a Inglaterra, como uma grande ilha, vai mudar de lugar, como a Austrália, como a Nova Zelândia, como Madagascar. Ok? Pensa no Everest, né? O monte mais alto da Terra. Ele vai mudar de lugar. Como? Eu não quero estar aqui para ver, eu quero estar no céu, contemplando a face do meu Salvador. Mas aqueles que estarão aqui na Terra estarão vendo isso acontecer. Por isso, eu acredito que haverá a mudança da rotação da Terra em relação ao céu, ao Sol. E havendo mudança na rotação da Terra, a Lua, que é, né, um satélite natural da Terra, ela também sofrerá os efeitos. É o que está dito aqui nesse texto. Ok? E fala aqui sobre as estrelas do céu cairão sobre a Terra. Veja bem, nós temos, né, no espaço aí meteoros, nós temos asteroides que a gente ouve falar. Passou a tantos 1000 quilômetros da Terra, passou perto da órbita da Terra, não é?
Com essa mudança que eu acredito que haja da rotação da Terra, a própria gravidade da Terra, com a sua mudança, ele atrairá cometas, atrairá asteroides, não é? Atrairá objetos mesmo que nós, homens, lançamos para cima e estão lá girando em torno da Terra, não é? A caírem sobre a Terra. Então, mais um pedaço da catástrofe. Não é? Então, o sexto selo mostra isso. Por isso que eles dizem aqui sobre a ira do Cordeiro, porque eles veem coisas que são detectáveis. Mais uma vez eu afirmo, por isso que eu acredito que haverá mudança na rotação da Terra. Veja bem, é detectável a mudança das ilhas, é detectável a mudança dos montes, é detectável que a gravidade da Terra está puxando aí meteoros, asteroides, cometas, esse punhado de lixo, né, espacial que está aí sendo puxado para a Terra. Então, eles veem que mudou. E aí, eles não se concentram mais nessas catástrofes que estão acontecendo, mas se concentram em que a ira do Cordeiro não caia sobre eles, porque senão eles não vão subsistir. Vocês entenderam agora? Esse é o meu ponto de vista. Eu não quero que isso influencie você, mas eu quero que você estude para ou concordar comigo ou até ter base para ter uma outra construção de ideia e nós conversarmos, não é? E nós discutirmos sobre isso, não é? Ok? Último selo, o sétimo. Bom, nós vamos parar aqui. Por quê? Porque entre o sexto selo e o sétimo selo haverá um intervalo. Então, nós vamos ver que há intervalos que vão ser abertos para coisas que irão acontecer. E haverá um intervalo, que está lá no capítulo 7, que nós vamos estudar na próxima aula, que são os 144 mil judeus selados. O que significam? Aula que vem. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dê a paz. Amém. Fique com Deus.